Como transformar os livros obrigatórios da FUVEST em livros que você lê por diversão? Esse é o meu desafio e hoje eu começo as leituras dos livros obrigatórios da FUVEST. E para começar, a gente começa com chave de ouro com Nízia Floresta, O Opúsculo Humanitário. Nízia Floresta é o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, nascida em 1810. Ela foi uma educadora, escritora e poetisa brasileira e até hoje é considerada uma das primeiras vozes do feminismo no Brasil. Para a gente começar a falar do opúsculo humanitário, é muito importante que a gente entenda a realidade de quando esse livro foi escrito. Em 1853, a gente tinha um Brasil imperial, escravocrata, profundamente patriarcal, onde as mulheres ainda estavam conquistando o seu direito pela educação. E é exatamente nesse conceito que Nízia Floresta começa a falar pra gente em Opúsculo Humanitário. Para a gente conseguir enxergar nesse livro um paralelo com a nossa realidade que a gente tem hoje, é muito importante que a gente consiga ver nesse livro que tem uma linguagem tão difícil e tão diferente da nossa, ao mesmo tempo, tem um posicionamento feminista tão diferente do que a gente vê hoje, a gente precisa começar a fazer esse paralelo entre a linguagem que a Nízia colocou em 1853 e o que a gente vê agora como uma das principais causas do feminismo no Brasil, que é a igualdade entre os gêneros. É muito importante que a gente entenda que o Opúsculo Humanitário ele não foi escrito como um livro. A Nízia Floresta não sentou e escreveu o Opúsculo Humanitário. Na verdade, esse livro ele foi publicado com a coletânea de 62 artigos escritos pela Nízia Floresta, todos tratando sobre a situação da mulher no Brasil em 1850. O principal ponto que a Nízia toca é em relação à educação feminina. O quanto a educação feminina pode ser utilizada de uma forma positiva naquela sociedade, naquela realidade brasileira da qual ela está falando. É muito legal que ela vai fazendo paralelos, né, nesse livro, com sociedades inglesas, com a sociedade francesa. Então, a todo momento, ela vai fazendo um paralelo da nossa sociedade brasileira naquele momento, com outras realidades, com outros posicionamentos de realidades de fora do Brasil, como Inglaterra e França. Um dos principais pontos que pega na leitura desse livro é exatamente isso, né? Primeiro, a gente tem uma linguagem extremamente difícil de entender inicialmente. Então, a gente tem uma linguagem da época, né, muito mais formal, muito mais robusta, que faz com que o começo da leitura seja uma coisa bem lenta e difícil. Ao mesmo tempo, a Nízia coloca diversos, mas não são poucos, diversos trechos que ela deixa no próprio francês. Então, isso faz com que você tenha que parar o tempo todo para achar a tradução daqueles trechos em francês que foi deixado nessa publicação desse livro. Esse livro, ele foi escrito muito antes do termo feminismo ser estipulado, né? Então a Nízia falava de feminismo muito antes do feminismo existir enquanto conceito, enquanto realidade. Quando a gente para olhar a realidade daquele século XIX, o que a Nízia traz para a gente é o direito de existir que a mulher estava tentando. É o direito básico, que é a educação, de começar a ter as suas habilidades intelectuais desenvolvidas. A Nízia fala nesse livro, em alguns dos seus artigos, que já existiam escolas femininas naquela época, mas as escolas femininas elas eram centradas principalmente em ensinar questões básicas que a mulher precisava saber naquela realidade patriarcal, que se limitava a afazeres domésticos, a entretenimento ou a aprender alguma outra língua que era considerada culta para a época, como o francês. Algumas escolas também ensinavam habilidades de piano, de canto, mas sempre com esse viés de entretenimento e habilidades domésticas. O foco na educação feminina no século XIX era tão centrado nessas questões de habilidades
domésticas, que muitas mães não viam na escola feminina algo obrigatório para suas filhas. Porque ela acreditava que o que ela ia aprender naquela escola, a mãe poderia ensinar muito melhor em casa. O que acabava gerando, na opinião da própria Anísia nesse livro, uma sociedade totalmente mal formada, né, mal formada em relação a outras questões que a mulher também poderia aprender. E também uma sociedade onde a gente tinha as jovens mulheres muito suscetíveis aos tempos de ócio. Então, elas tinham muito tempo ocioso que poderia ser voltado para o tempo de educação. Ao mesmo tempo em que a gente começa a enxergar esse livro como uma realidade muito afastada da nossa realidade hoje, né, onde ela fala como uma mulher simplesmente dentro de casa, como uma mulher quase como uma posse. A permissão da mulher de ir e vir era totalmente condicionada à permissão masculina. Ao mesmo tempo em que esse livro ele fala de uma realidade tão longe da nossa, ele também traz para a gente coisas que aconteciam em 1850 que a gente ainda vê refletido na sociedade de hoje, que chega a ser assustador, né? A gente tem em alguns países ainda a proibição da mulher mostrar o corpo, né? A gente tem países onde a mulher mal pode mostrar o rosto. A Anísia fala também que naquela época, chocantemente falando, as pessoas preferiam ser belas a serem educadas. Por que será, não é mesmo? Que a nossa realidade ainda hoje tem muito esse olhar. Então, quando você vê um texto escrito com uma fala do século XIX, que ainda reflete alguns dos nossos costumes, você vê que o texto da Anísia, ela não está muito longe da realidade que a gente prega hoje. Então, quando a gente fala da realidade da época do livro, no século XIX, escrito pela Anísia, a gente tem uma realidade onde a mulher ela tinha a obrigação exclusivamente de ficar em casa cuidando dos filhos e do bem-estar do marido. E o que ela prega é que uma sociedade onde a mulher ela é o principal suporte do homem, quanto mais educada, quanto mais ensinada ela for, quanto mais letrada ela for, mais inteligente ela vai ser para suportar melhor o marido e suportar melhor a economia daquela época, né? Porque você tinha uma economia muito volátil, as mulheres sem nenhuma ocupação e, ao mesmo tempo, os homens com toda a ocupação extra, de fora. Então, ela via muito na educação feminina uma forma de você ajudar a economia daquela realidade. E aí ela começa a trazer para a gente paralelos muito interessantes de como era a realidade feminina nas mulheres da alta sociedade que passavam o tempo todo em bailes, se preparando, né? Ela fala muito da questão do espartilho, que foi na época muito questionado. Ela chega a citar um caso onde uma menina, né, passou mal e até morrer pelo uso do espartilho muito apertado, nessa necessidade de ter um físico perfeito que mostre a feminilidade, que na época ainda era condicionada ao espartilho. Então ela vai trazendo diferentes doses de realidade daquela época. Ela fala sobre a realidade das mulheres mais pobres, né, das brasileiras mais pobres, onde tem além de todo esse cenário onde não tinha uma educação e um desenvolvimento intelectual, tinha também uma necessidade, tinha essa necessidade de mostrar-se ser muito mais rico, muito melhor financeiramente do que realmente era. Então, muitas famílias sacrificavam o seu dinheiro que tinha para subsistência para vestir e equipar bem as suas filhas, para que elas pudessem arranjar um bom casamento. E ela fala, né, como se o bom casamento fosse a solução para a mulher naquela época. A Anísia também traz a realidade das mulheres negras, né, das escravas, e principalmente também das mulheres indígenas, né, de uma forma muito dura. Quando a gente vê a Anísia falando, e aí entra um ponto, né, a Anísia ela era contra o regime escravocrata. Porém, as palavras que ela utiliza, mesmo sendo uma pessoa contra a escravidão, são duras para ler na realidade de hoje.
Então, quando ela fala que o bebê, de certa forma, né, por ser amamentado por uma negra, poderia ser contaminado, é uma hora que você tem que parar e respirar fundo. Então, assim, esse livro ele tem diversas camadas de dificuldade, né? A linguagem, mas também é uma realidade que é difícil você encarar com o olhar do século XXI. A linguagem da Anísia é pesada demais quando ela fala dessa realidade de uma mulher já sendo como difícil, e aí ela faz esse paralelo, imagina de uma mulher negra, imagina de uma mulher indígena, que não era considerada nem pessoa, era como se fosse um bicho naquela época. Então, assim, a linguagem é difícil. Ela traz diversos paralelos, diversos momentos, diversas doses de realidade daquele século XIX, que você tem que parar e respirar fundo. A linguagem dela, sendo extremamente religiosa, também é um ponto que precisa ser muito bem entendido naquela realidade que ela estava. Né? Ela era uma mulher que estava pregando a educação feminina, mas ao mesmo tempo ela também estava pregando a educação religiosa feminina, como se fosse uma coisa só. Né? Educar a mulher era educar tanto intelectualmente quanto religiosamente. Então, assim, em diversos pontos desse livro, se você não é uma pessoa religiosa, você vai discordar muito do que ela fala, né? Os termos como ela descreve as mulheres negras, principalmente nessa questão, né, de contaminação, é difícil. É difícil, é uma linguagem, é uma realidade para a gente, principalmente para a gente mulher que está vivendo nessa realidade do século XXI, onde a gente já vê dificuldades na nossa realidade atual, enxergar a realidade do século XIX é realmente bem complicado. Só que quando a gente faz um paralelo das questões, né, e eu acho que é muito interessante a gente trazer também esse paralelo, das questões da briga do feminismo na realidade de hoje, que é briga por direitos iguais, briga por salários iguais, briga por igualdade intelectual, a gente tem que ver todo esse passado histórico que impacta na nossa cultura hoje. A mudança de legislação não vai ser suficiente para trazer a igualdade para o universo feminino, para a realidade feminina. Porque quando a gente remonta a história, de milênios até hoje, a mulher sempre foi apartada. Ela sempre foi considerada a supridora do lar. Cuidava do lar, cuidava dos idosos e cuidava das crianças. A sociedade veio evoluindo, mas essa evolução, ela se concentrou especificamente, mas não especificamente, mas exclusivamente na realidade masculina, onde o homem conseguiu o direito à educação, onde o homem conseguiu o direito à sua evolução intelectual. Mas a mulher, ela foi sendo postergada, essa possibilidade ou esse direito da educação até muito pouco tempo atrás. Então a gente está falando numa realidade em que há 200 anos atrás a mulher não tinha permissão de estudar. Então quando a gente vê toda essa dificuldade por enxergar a mulher como um par do homem, como um nível igual do homem, a gente vê que não é uma coisa simples, que será resolvida muito facilmente. Porque a gente tem todo um passado histórico que precisa ser corrigido. A gente tem toda uma visão histórica de subordinação feminina que ainda precisa ser trabalhada. Eu lembro do trecho do livro do Martin Luther King, que ele fala que o privilegiado não vai abrir mão dos seus privilégios sem luta. Então, quando você vê esse trecho do Martin Luther King, que foi um grande nome para a igualdade, para o fim do apartheid nos Estados Unidos, você consegue fazer esse paralelo feminino também. Então, a Anísia, na realidade dela, já estava brigando por uma equiparação, pelo direito mínimo da mulher. Ela não estava nem brigando pelo direito da mulher ao trabalho. Ela não estava brigando pelo direito da mulher de não ser a principal supridora do lar e para ter filhos e tudo mais. Ela estava brigando pelo direito mínimo de educação. Há 200 anos atrás, a mulher estava brigando pelo seu direito de ter educação
formal, de ter o seu desenvolvimento intelectual. E aí ela traz, né, realidades que a gente pode trazer aqui, outros pontos, né, para completar, que as escolas eram geridas por pessoas não aptas a isso. Então as pessoas que eram diretoras daquelas escolas femininas não precisavam se mostrar letradas para serem diretoras de escola. Né? A realidade onde o governo não dava suprimento, não dá suprimento, ou não dá subsídios suficientes para evoluir a educação, não é uma coisa de 2026, né? É uma coisa que desde 1850 a gente tem essa realidade. Então, diversos pontos foram impactando na questão da educação no Brasil, não só na questão feminina, mas especificamente na feminina por conta do livro. Mas ainda era pior quando a gente falava de realidade feminina. E aí, em conclusão, eu posso trazer da seguinte forma, né? Opúsculo Humanitário, com certeza, não seria um livro que eu escolheria ler. E aí que está a graça total desse projeto do FUVEST 2027. Eu não escolheria ler o Opúsculo Humanitário. Eu sou uma pessoa que tem tendência a fugir desses temas que me trazem um desconforto pessoal, né, na leitura. Mas ela foi uma leitura essencial para que a minha visão de realidade hoje mudasse muito. Por mais que estamos falando de séculos diferentes, a gente ainda tem muitos traços daquela realidade, né? As pessoas negras ainda sofrendo muito por essas consequências da época da escravidão. Quando a gente fala dos povos indígenas, então, a luta ainda só está começando. A luta pela igualdade intelectual e pela igualdade enquanto pessoa ainda está começando. Foi um livro incrível, difícil em linguagem, difícil em entender esses termos em francês, toda hora usando aplicativo, mas difícil de encarar essa realidade, que para mim dói tão pessoalmente enxergar a realidade da mulher naquela época, que para mim chegava a ser absurdo. Então, foi uma leitura difícil, mas uma leitura essencial, que mudou muito a minha forma de enxergar a nossa luta enquanto mulher hoje. E aí eu trago como final essa reflexão, né? O quanto da voz da Nízia a gente tem que recuperar hoje nessa luta que a gente tem do feminismo hoje. É claro que a gente está fazendo um vídeo sobre o vestibular e sobre a FUVEST, mas esse é um livro que fala de feminismo, esse é um livro que fala da realidade feminina. Então o quanto, né, da voz da Nízia a gente precisa recuperar hoje, né? O quão difícil vai ser entender Nízia Floresta enquanto uma pessoa não religiosa, mas vendo alguém que prega tanto uma educação religiosa, né? Entender esses termos, obviamente racistas que ela usa, mesmo não sendo uma pessoa racista. As barreiras para entender o opúsculo humanitário são realmente difíceis. Elas têm barreiras que você vai ter que enfrentar para conseguir curtir essa leitura da forma como ele deve ser curtido. E, obviamente, esse é só o primeiro dos livros obrigatórios da FUVEST. Então, eu vou trazer aqui todos os outros livros obrigatórios da FUVEST para 2027, para ter esse papo interessante. E finalizando como um ponto muito importante, se você ainda não tiver lido esse livro, que você se utilize de vídeos de apoio antes de ler esse livro. Esse livro ele é muito complicado de entender mesmo. Então, assim, eu usei como fonte para me colocar nesse universo do opúsculo humanitário 2 vídeos de 2 professoras da USP, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que foram essenciais. Então, assim, eu trouxe a visão de uma leitora para a história, nesse paralelo de ontem e hoje. Se você quer enxergar o opúsculo humanitário com essa visão de professor, com essa visão, com esse olhar para o vestibular, eu vou deixar aqui no link do vídeo 2 vídeos muito bons de 2 professoras que vão ser muito importantes para que você tenha esse olhar mais
didático sobre a leitura. É isso por hoje, esse é só o primeiro vídeo do vestibular, eu espero trazer os outros vídeos, vou trazer os outros vídeos, e se você gostou, já deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, fala se conseguiu ler o Opúsculo Humanitário, se você conseguiu ultrapassar essa barreira da dificuldade de época e de linguagem, e já me diz aqui se você gostou desse vídeo para eu continuar fazendo outros vídeos do vestibular. É isso por hoje e até a próxima. Tchau, tchau.